reunião com Guedes, prefeito pede crédito extraordinário de 5 bilhões para transporte urbano. Com mais de 290 greves no transporte público urbano, desde o começo da pandemia, a Frente Nacional de Prefeitos, FNP, levou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, um pedido de abertura de crédito extraordinário de 5 bilhões em 2021 para equacionar o rombo no setor. O objetivo das prefeituras é convencer o governo a enviar um projeto ao Congresso liberando esses recursos por fora da regra do teto de gasto. O prefeito de São José dos Campos, São Paulo, e o vice-presidente Mobilidade Urbana da FNP, Felício Ramute, relatou que o ministro Guedes e sua equipe compreenderam a demanda dos prefeitos, mas adiantaram que qualquer proposta de abertura de crédito extraordinário em função da pandemia de Covid-19 precisa ser muito bem fundamentada para ter a chance de ser aprovada. O prefeito lembra que outras propostas nesse sentido foi vetada no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. O sistema de transporte público urbano passa por um momento delicado. Até agora, 27 cidades se viram forçadas a intervir no sistema devido à falência de concessionária. Um dos exemplos é a Prefeitura de Salvador, destaca Ramute. A situação pode piorar muito até 2022. Temos muitas intervenções da Justiça exigindo 100% da frota em operação, enquanto se opera hoje com apenas 40% da demanda, há um grande rombo no sistema completo. A proposta da FNP, já apresentada ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, levado hoje a Guedes, prevê a repasse de 80% dos 5 bilhões do auxílio de emergência aos municípios e 20% aos estados, e critério de divisão seria a quantidade de idosos que têm direito à gratuidade em cada sistema. Segundo o prefeito, com o aval da economia para a formulação da proposta, o próximo passo é voltar ao MDR para construir a fundamentação do projeto. Seria uma reposição pontual para este ano. Além da redução da demanda, houve um aumento considerável no preço do combustível. São muitas pressões de custo em um sistema de qual a tarifa já é alta. Basta lembrar o que aconteceu em 2013, quando se tentou aumentar a passagem em São Paulo em 20%. Argumenta Ramute Eduardo Ferreira com a Agência Estado.
Painel de produção de petróleo mostra recorde da Bacia de Santos. No mês de junho de 2021, foram 2,67 milhões de barris equivalente de petróleo por dia. A Bacia de Santos se estende do litoral sul do estado do Rio de Janeiro até norte do estado de Santa Catarina. A Bacia de Santos atingiu o recorde de participação na produção nacional de petróleo e gás natural. No mês de junho de 2021, foram 2,67 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia, BOED, o que corresponde a 71,0,6% do total registrado no país. Este é o maior percentual que aponta no painel dinâmico da produtividade do setor. A plataforma é mantida pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, órgão regulatório vinculado ao Ministério de Minas e Energia, MME. Os números consolidados em junho de 2021 foram reunidos e divulgados nesta terça, 20. A Bacia de Santos é uma bacia sedimentar marítima que se estende desde o litoral do sul do estado do Rio de Janeiro até o norte do estado de Santa Catarina. Nesta área está localizado campos com importantes reservas na camada pré-sal. Um deles é no campo de Búzios. Teve poço que registrou a maior produção no mês passado. 07 Búzios 10 RGS teve uma média de 66,51 mil barra-D, mantendo-se como a segunda maior produtora do país. A Bacia de Campos aparece no painel com 805,9 mil BOED. O volume representa 21,45% do total nacional. A Bacia de Campos se estende das medições da cidade de Vitória, no Espírito Santo, até Arraial do Cabo, no litoral norte do Rio de Janeiro. O Brasil produziu ao total 3,75 milhões BOED em junho. Deste total, 93,75% vieram de áreas marítimas offshore, 72,25% da camada pré-sal e 21,5% da camada pós-sal. As áreas terrestres onshore responderam por 6,26% do total e o principal destaque foi a Bacia de Parnaíba, que registrou um incremento de 24% da produção na comparação com o mês de maio. A média foi 45,7 mil BOED. Segundo a ANP, a variação ocorreu pelo aumento da demanda de usina termoelétrica com a Agência Brasil. Forças Armadas do Brasil procuram apoiar, não intervir, diz analista, ente inspeções da ONU. Ao todo, o Brasil já enviou para o exterior cerca de 57 mil militares para missões de paz. Nesta semana, termina a inspeção da Organização das Nações Unidas na ONU. Em tropas da Marinha, o Exército Brasileiro, a visita da comitiva feita a pedido do Brasil tem como objetivo avaliar as capacidades do país em gerar, desdobrar e manter potencial contribuição de tropas em operações de paz, como destabilização no Haiti, MINUSTAH, que o Brasil liderou em 2004 a 2017. Cumprimos uma etapa importante, que é a preparação técnica para um possível envio em um futuro breve dos nossos contingentes de tropa em uma missão de operação de paz da ONU. A visita na comitiva é uma etapa fundamental. Sem ela, é impossível qualificar as nossas tropas para o envio a uma missão de paz, disse o brigadeiro Maurício Ferreira, o Palo, citado pelo Correio Brasiliense. Os integrantes da inspeção
verificaram a logística de apoio para o dia a dia das tropas, que envolve a subsistência e itens essenciais para as missões e averiguações, abrange materiais para comunicação e equipamento elétrico, médicos e do combate, entre outros produtos fundamentais para o emprego militar em países em conflito. Após a visita da ONU, poderá conceder a certificação desses contingentes para o nível 2, condições básicas para o futuro emprego em missões de paz. Gustavo Weck, conferencista e professor da Escola Superior de Guerra, ESG, falou sobre o papel do Brasil nessas missões, qual aprendizado as Forças Armadas ganharam com sua contribuição e quais os atuais desafios enfrentados pelas forças brasileiras em seu território. A presença brasileira em missões de paz. Segundo o WEC, a participação do Brasil em missões de paz tem sido exitosa, principalmente em países de língua portuguesa, como os da África. É o que vários comandantes brasileiros foram chamados pela ONU para colaborar em outras operações devido ao seu êxito. O Brasil se recusa de participar das operações de promoção de paz. Ele participa das operações de manutenção da paz, dada a postura da Constituição brasileira, que mantém a oposição que vamos participar desde que haja concordância entre as partes, desde que não tenha enfrentamento militar, que só se utilize armas para a própria defesa. Até hoje já participamos de mais de 50 missões de paz, com mais de 55 mil soldados. São números bastante expressivos, explicou a professora em entrevista com a agência de notícias Sputnik Brasil, sobre o fato de o Brasil não realizar operações de combate, mas sim ligadas à manutenção da paz. O WEC afirma que isso reflete o perfil brasileiro de não intervenção e um perfil mais amistoso, que quando chega a outros países envolve a população local. Direcionalmente, o especialista destaca que há uma vertente que tem que fazer com que os organismos regionais concentrem essa operação de paz no seu território, ou seja, o Brasil participaria mais de missões de hemisfério ocidental. E indagando se o atual governo brasileiro ainda tem vontade de participar de missões de paz, o EC diz que sim, desde que seja de manutenção, não de promoção da paz. É o que mesmo que o foco agora seja a Amazônia. Se houver disponibilidade de tropa, o professor acredita que o país continuaria a participar dessas operações. O papel da ONU. O WEC considera que a organização precisa de uma formulação, pois é necessário analisar se o Conselho de Segurança da ONU realmente retrata a realidade mundial, ou ser representado pelos 5 países ganhadores da Segunda Guerra Mundial, e questiona se hoje esta representação não deveria contar com participação de economia promissoras e forte como a do Brasil. A ONU enfrenta esse tipo de problema, como ela está baseada nos 5 grandes países e todos eles têm que poder de veto. Isso pode gerar uma certa confusão. Entretanto, o Brasil está ligado a todas essas grandes potências, afirmou. Como exemplo, o WEC recorda o envolvimento da França, um dos países do Conselho de Segurança, com o Brasil, uma vez que a formação da doutrina militar brasileira foi francesa, posteriormente substituída pela influência norte-americana. O WEC completa que uma maior participação brasileira no Conselho seria adequada e traria um certo equilíbrio, já que o Brasil não tem a proposta de confronto, de expansão de poder, temos a de projeção do poder, mas não de expansão.
Eu acho que a Nação Unida deveria repensar um pouco esse modelo de gestão das operações de paz, mas dentro das nossas disponibilidades, eu acho que vamos prosseguir nesse tipo de trabalho, pois não vejo razão para que afastemos disso. A presidente das Forças Armadas da Operação WEC aponta para a participação brasileira no Haiti como uma grande aprendizagem para as Forças Armadas, a partir do momento que o país haitiano dispõe de áreas parecidas com as favelas brasileiras e que essa característica deu um treinamento novo para as tropas que utilizou em operação de intervenção militar no Complexo da Maré ou no Morro do Alemão, ambas no Rio de Janeiro. As tropas que constituíram essas intervenções haviam participado da missão no Haiti. Então isso foi favorável porque, de certa forma, elas sabiam como lidar com aquele espaço das favelas. As Forças Armadas não gostam de participar dessas missões, elas são levadas a isso, elas gostam de participar de ações subsidiárias que se baseiam em levar o apoio às populações, explicou o professor. O especialista destaca dentro dessas ações subsidiárias a atuação logística das Forças Armadas durante a pandemia, levando insumos e tudo aquilo que era necessário para tentar combatê-la. Desafios atuais das forças brasileiras para o EC. Um dos maiores desafios para as Forças Armadas atualmente é a Amazônia, pois além da questão ambiental e também uma questão de ordem geopolítica, pelas ameaças externas que tentam entrar por baixo dos panos para obter as vantagens que aquele espaço riquíssimo oferece. Hoje, as grandes preocupações do Brasil são as tentativas para consolidar a integração do seu território com a Amazônia, proteger a calha do rio Amazonas, para que não tenhamos a interferência de grupos terroristas como as Farc da colônia em nossa fronteira terrestre. É uma fronteira muito porosa, muito fácil de entrar, disse o especialista. Portanto, o Brasil precisa das Forças Armadas para efetuar esse poder dissuasório. Em relação à Amazônica, o professor ainda complementa que, anteriormente, a hipótese de alguma guerra brasileira era atrelada e a Argentina. Entretanto, hoje, essa possível guerra estaria ligada ao território amazonense, tanto que várias brigadas do Rio Grande do Sul e de outros estados foram transferidas pela Amazônia, segundo o professor. Ele também aponta como um segundo desafio a questão das fronteiras marítimas, como as plataformas de petróleo, e que, por conta disso, o país está se envolvendo em projetos de submarinos, uma vez que os mesmos são a grande arma dissuasória para proteger o mar. A primeira participação brasileira em operação de paz foi na década de 1950, com o batalhão de Suez enviado ao Egito. Desde então, o Brasil já enviou para o exterior cerca de 57 mil militares para missões desse gênero. Ao todo, 72 missões foram realizadas e o país participou de 40 delas, com a agência Sputnik Brasil. Dieta e tireoide, evidências sobre selênio, sejam vegetais crucíferos. Alimentos e função da tireoide é tema de simpósio em congresso científico. Uma dieta equilibrada com carnes, verduras, frutas, legumes e sem alimentos ultrapassados é fundamental para o bom funcionamento da tireoide. Algum alimento em excesso por tempo prolongado pode sim trazer prejuízo para a glândula, explica a doutora Maria Isabel Chimoleira, endocrinologista palestrante de simpósio Dieta da Tireoide. Quais as evidências que acontecem durante 14 graus, Congresso Paulista de Endocrinologia e Metabologia, COPEN, 2021,
Em 5 a 7 de agosto de 2021, o COPEN 2021 é um evento científico da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional em São Paulo, SBEM, São Paulo. Segundo a endocrinologista que participa de estudo de revisão sobre o assunto, tudo tem que ser pensado em equilíbrio. É o caso do iodo, presente no sal de cozinha e de uso diário. Há muito se sabe sobre sua importância na síntese e fabricação do hormônio tireoidiano. O iodo é bom em equilibrar o sal, demais na comida também não faz bem para a tireoide, alerta. A evidência de que a falta do selênio presente em miúdos de carne, castanhas e cereais pode afetar a função da tireoidiana. A dieta pobre em glúten parece trazer algum benefício, mas só quando associada à doença celíaca, complementa a especialista em tireoide. Existem outros alimentos que, caso sejam consumidos em quantidades elevadas e por tempo prolongado, podem trazer prejuízo para a tireoide, pois reduzem a captação do iodo pela glândula. E o caso de brócolis, couve de Bruxelas e nabo, os chamados vegetais crucíferos, por quantidades elevadas, pode entender, por exemplo, 2 copos de suco de couve por dia, todo dia, explica a doutora Maria Isabel. Vale o bom senso, uma salada de brócolis ou couve algumas vezes na semana não causa interferência no funcionamento da tireoide. E a soja também é um vilão? A soja consumida em quantidades normais não é contraindicada, porém a quantidade muito elevada é por tempo prolongado, como por exemplo a substituição do leite de vaca pelas fórmulas contendo soja em lactantes, principalmente aqueles que nasceram com hipotiroidismo congênito ou que vivem em áreas carentes de iodo, pode representar um problema. Que existe um elemento na soja chamado isoflavona que interfere na ação do enzima tireoperoxidase, essencial para a síntese de hormônios tireoidianos, explica a CBEM São Paulo, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Estado de São Paulo, pratica a defesa da endocrinologia em conjunto com as outras entidades médicas e oferece aos seus associados oportunidades de aprimoramento técnico e científico. Investida da oposição em Juazeiro do Norte abre 4ª CPI contra Gledson Bezerra em 7 meses. Vereadores agora querem apurar a contratação de empresa de coleta de lixo com dispensa de licitação no município. Vereador de Juazeiro do Norte decidiram, antes do recesso parlamentar, na última semana, abrir mais uma comissão parlamentar de inquérito da CPI contra o prefeito Gledson Bezerra. Podemos, essa é a 4ª investida dos parlamentares de oposição, que foram a maioria na casa e vendecia um cabo de guerra junto ao executivo que começou ainda no início de 2021. O prefeito Gledson Bezerra defende o trabalho dos vereadores, mas questiona a abertura da CPI, alegando que em sua gestão reduz os custos do serviço. Ele diz que suspeita o trabalho do Poder Legislativo, que deve fazer sua fiscalização, deve instaurar procedimento quanto entender que é necessário fazer as investigações. Por outro lado, não tem como a gente tapar o sol com a peneira e não dizer que não causa estranheza com a abertura de CPI quando a gente sabe que o contrato para a coleta de resíduos sólidos custou quase 5 milhões de reais. Isso nunca foi objetivo de investigação por parte da Câmara. Nunca houve qualquer tipo de abertura de comissão parlamentar de inquérito neste momento.
em que a gente consegue reduzir o valor para 2,4 milhões, a Câmara resolveu abrir uma CPI, afirma prefeito. A suspeita influenciou a abertura de uma nova comissão de um acordo com o vereador João, republicanos. Foi uma dispensa que licitação na contratação de empresa de lixo que teria sido direcionada propositalmente. Novo pedido de abertura da CPI foi assinado por 9 vereadores. De acordo com o regimento interno, 7 assinaturas são suficientes para se formar um colegiado. Na justificativa, o vereador diz que solicitou documentação que comprovasse a necessidade de dispensa de licitação para a escolha de determinada empresa responsável por coleta de lixo na cidade, mas não foi atendido. Nesta terça 20, mesmo em recesso, o Colégio de Líderes se reuniu para escolher 3 vereadores para integrar a comissão. Esse grupo decidirá entre si quem será o presidente, o relator e o secretário da CPI. Os trabalhos do colegiado, de acordo com a assessoria jurídica da Casa, pode seguir mesmo em recesso parlamentar reservado apenas para a sessão plenária. A formação de mais um colegiado para investigar ações do governo em Jacarezinho do Norte evidencia um embate entre o legislativo e o executivo que iniciou ainda no começo da atual legislatura. Na primeira sessão do ano, em fevereiro, vereadores decidiram abrir a primeira CPI e ainda chegaram a votar o afastamento do prefeito. Afinal, Gledson Bezerra foi mantido no cargo. O prefeito da cidade ressalta que tem tido dificuldades na relação com os vereadores, inclusive para aprovação de projetos de interesse da população. Infelizmente, nós estamos enfrentando resistências exatamente por não termos uma base na Câmara dos Vereadores, até para o projeto que são de total interesse da população. Estamos enfrentando dificuldade, diz Gledson. Fura as filas. Ao todo, são 4 comissões parlamentares em 7 meses. A primeira delas foi aberta para investigar suposto caso de fura-fila na vacinação contra a Covid-19, encerrada com parecer favorável votado em plenário ainda no mês passado. O documento foi enviado ao Ministério Público Federal da Polícia Federal. Mais de 10 pessoas foram ouvidas, entre servidores da Prefeitura, incluindo Secretaria de Saúde e profissionais da área, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O documento aponta ainda que os servidores de outras áreas, como recepcionista, vigias noturno, porteiro e auxiliares administrativos, foram vacinados antes dos grupos prioritários. Nepotismo. Também iniciado em fevereiro, a investigação que teve como objetivo confirmar suposta prática de nepotismo na prefeitura não teve surgimento. O vereador Nivaldo Cabral, PTB, relator da matéria, acabou pedindo o arquivamento do caso no âmbito da Câmara Municipal por falta de movimentações. O contrato em temporário. Já a comissão parlamentar que investiga a contratação de funcionários temporários na Prefeitura está em curso na fase de ouvir os secretários municipais. O colegiado tem como presidente vereador Capitão Vieira, PTB, um dos que lideram a oposição na casa. No requerimento, Capitão Vieira diz que constatou possíveis irregularidades na contratação para cargos que ainda deverão ser preenchidos por concursos públicos, contratos temporários com valores que superam cargos efetivos na ausência do processo de seleção. Usinas de desalinização do Ceará devem ser entregues em 2024. 600 empregos serão criados. O governador Camilo Santana assinou nesta terça-feira 20 a ordem de serviço para instalação de usina. O consórcio Águas de Fortaleza tem 18 meses para iniciar a obra. Foi assinado nesta terça-feira 20 o contrato para instalação de usinas de desalinização de água marinha de Fortaleza. Expectativa é que a obra seja entregue em meados de outubro de 2024. O equipamento deve gerar cerca de 600 empregos diretos. O contrato foi fechado
no modelo de concessão por meio de uma parceria pública-privada, PPP, entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, e o Consórcio Águas de Fortaleza. Ao contar dessa terça-feira, o Consórcio Águas de Fortaleza tem até 18 meses para iniciar a obra, que terá duração de 2 anos. A expectativa da empresa, contudo, é diminuir o prazo para 15 meses e começar a construção ainda em 2022. Com isso, a partir de outubro de 2024, a usina deve estar em pleno funcionamento, com a capacidade de produção de água de 1 por metro 3 por segundo. De acordo com o direito de infraestrutura da Marquise, o presidente do consórcio Águas de Fortaleza, Renan Carvalho, o projeto deve estimular a criação de empregos locais e investimento privado. O consórcio fará um investimento da ordem de 500 milhões para a viabilização do projeto, incluindo toda a execução do estudo do projeto e de obra. Em contrapartida, a CAGES se compromete a comprar a água que será produzida na usina. Em 2024, estaríamos com água para ser distribuída. O contrato começou, todos os serviços necessários para instalar a usina se inicia agora. Após esse momento, com o governador, tem que detalhar um projeto executivo ainda. Além disso, a gente que recebe a licença de instalação para essa obra. Neuri Freitas, presidente da CAGES. Assinada a ordem de serviço, a empresa responsável deverá realizar todos os estudos necessários para execução e obter a licença de Superintendência Ambiental do Meio Ambiente, SEMAS, para o início da construção. A usina será instalada na Praia do Futuro. Segundo o governador Camilo Santana, o projeto será responsável pelo abastecimento de 2% da oferta de água em Fortaleza, beneficiando cerca de 720 mil pessoas. Funcionamento da usina. A usina captará a água do mar de cerca de 2,5 quilômetros da costa, na Praia do Futuro. Lá a água passará por filtragem, desalinização por meio de osmose reserva, que retirará todo o sal da água. E a água desalinizada será direcionada para 2 reservatórios, um no Morro Santa Terezinha e outro na Praça da Imprensa. E o que for rejeitado do processo é considerado impróprio para o uso, voltará para o mar. Conforme Neuri, a água obtida na usina será potável, própria para o consumo humano. Ele também afirma que é retirada da água do mar e não trará impactos ambientais significantes. Não vai trazer impacto para a população, para os barracas, para o comércio da Praia do Futuro. Antes de iniciar esse processo, visitamos outros países, recebemos empresas, foi tudo muito bem pensado e estudado para termos o melhor em Fortaleza. Não tem na América do Sul uma planta desse porte para abastecimento humano. É algo muito inovador e pioneiro no país, diz. A ideia é que a usina funcione como uma forma suplementar de abastecimento. O presidente da CAGES compara o sistema com as termoelétricas do setor elétrico, que são acionados apenas em momentos de estiagem. Com o uso de uma usina será variável de acordo com as chuvas. Renan explica que o custo mensal do equipamento será variável. O custo é sempre variável. Tem uma parcela fixa da ordem de 5 milhões por mês. É uma parcela variável, R$ 1,8 por metro 3, detalha. A estimativa de investimento por parte do Estado é de mais de 3 bilhões de 30 anos, o período de concessão. Segurança hídrica. Com o empreendimento, o capital
fortalezense não deverá depender tanto do período chuvoso para conseguir manter o abastecimento de água. Fortaleza não tem nenhuma manancial, importa toda a água que vem para ela, como uma planta de desalinização vai diminuir a dependência da água de chuva em situação de seca. Poderíamos ter uma situação mais tranquila. O objetivo é diversificar e ter mais uma fonte hídrica, destaca Neuri. Para ele, além de Fortaleza, a região metropolitana, todo o estado deve ser beneficiado pela obra por forma de compensação com o menor consumo por parte da capital. Força de Segurança investiga ameaça e furto de energia em residência do bairro José Walter. A operação integra busca ainda suspeito com mandado de prisão em aberto. A segunda fase da operação do MUNS, deflagrada pelas Forças de Segurança do Ceará na manhã desta quarta-feira 21, apura crimes praticados na residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter, em Fortaleza. Entre as irregularidades estão ameaças contra moradores, furto de energia e pessoas com mandato de prisão em aberto circulando no conjunto habitacional. A ação também monitora suspeito com tornozeleiras eletrônicas. Participam da mobilização polícia e a Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional do COPOL. A equipe da Polícia Militar Civil, do Corpo de Bombeiro Militar CBM-CE, da Secretaria da Administração Penitenciária SAP, da Agência de Fiscalização de Fortaleza, AGFIS, da Guarda Municipal de Fortaleza, GMF, da Autarquia Municipal de Trânsito Cidadania, AMC, funcionários da ENEL. Os locais são escolhidos em razão de estatística, de criminalidade e também em relação à informação que chegam à Secretaria em uma operação permanente que veio para ficar e garantir a tranquilidade dos moradores, explica o secretário da SSPDS, Sandro Mucaron. A primeira etapa de Domus ocorreu na última quinta-feira 15, quando 3 pessoas foram presas na residência Alameda das Palmeiras, no bairro Ancuri. O trio capturado foi atuado pelo crime de furto de energia. Suspeito de tráfico de drogas é inocentado e Justiça manda investigar PMs por forjar flagrante no Ceará. Ministro Público do Ceará recorreu da decisão, mas o TJCE negou o recurso CGD e o policial militar disse que não tinha conhecimento do caso. Uma prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo no município de Boa Viagem teve uma reviravolta em razão de ilegalidade das provas. O juiz do primeiro grau inocentou o suspeito e mandou soltá-lo. A decisão, que foi confirmada no segundo grau, a Justiça Estadual ainda determinou que a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário CGD investiga os policiais militares por suspeita de forjar o flagrante. Emanuel Felipe Farias de Souza, hoje com 24 anos, foi preso na noite de 11 de setembro de 2019, após a denúncia anônima de que ele e a esposa praticavam tráfico de drogas. Segundo a denúncia do Ministro Público do Ceará, MPCE, uma equipe do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, BP Raio, da Polícia Militar do Ceará, PMCE, abordou o suspeito na rua, na posse de 950 em espécie, e se encaminhou para a residência de Emanuel. No imóvel, os PMs apreenderam 50 trouxinhas de cocaína e um revólver calibre 38 com 5 munições.
3 policiais militares conduziram o suspeito e o material apreendido à delegacia. O cabo Francisco Jefferson Lúcio Lima e os soldados Carlos Janael Souza Gomes e Francisco Humberto Sabino Mendes, segundo a defesa de Emanuel Felipe. Os agentes de segurança agiram com abuso de autoridade e arrombaram o cadeado da porta da residência do suspeito e ainda o torturaram, além de implantar a droga no imóvel. Os militares não foram localizados para comentar as acusações. Quase 1 e 2 meses depois da prisão, Emanuel foi solto da casa de privação provisória de liberdade Professor José Juca Neto, CPPL 3, em Itatinga, em 6 de novembro de 2020, após a segunda vara da comarca de Boa Viagem inocentá-lo e determinar a soltura em 29 de outubro do ano passado, a ocasião em que também determinou que a CGD investigasse os militares. Há fortes evidências de que, dadas as circunstâncias da abordagem, tanto o acusado como a sua esposa não autorizaram o ingresso dos policiais em sua residência, sendo certo, ainda que foi a única circunstância que viabilizou os policiais encontrarem os ilícitos. Luiz Gustavo Montezano Herbeste, juiz da segunda vara da comarca da Boa Viagem. Entretanto, ao ser questionado pela reportagem sobre a investigação em âmbito administrativo, a CGD informou em nota que não chegou ao conhecimento deste órgão qualquer denúncia sobre o fato, como também não foi notificado pela Justiça. Entretanto, a Controladoria determinou a apuração do episódio narrado e, caso seja identificado transgressão disciplinar, instaurar de imediato o procedimento administrativo. Já a Polícia Militar do Ceará colaborou que não chegou ao conhecimento deste órgão qualquer denúncia sobre o fato, como também não foi notificado pela Justiça. Entretanto, a corporação abrirá investigação preliminar para apurar o episódio narrado. TGC negou o recurso do Ministério Público. O MPC recorreu da decisão do primeiro grau de inocentar o suspeito e levou o caso para o Tribunal de Justiça do Ceará, TGCE. No último dia 25 de maio, o desembargador Mário Perente Teófilo Neto negou o recurso. O pleito não merece provimento, primeiro, porque ainda que os delitos de tráfico e posse irregular de arma de fogo sejam permanentes, tem-se que, ao contrário do que sustenta a acusação, a existência de denúncia anônima isoladamente não caracteriza fundada razão hábil e justificar a entrada dos policiais no domicílio do agente, sendo necessário a realização de outras diligências que colaborem à provável ocorrência dos crimes. Mário Perante Teófilo Neto, desembargador do TGCE. Aqui é importante frisar que o réu, ao ser abordado, não portava qualquer objeto ilícito consigo, mas apenas R$950 em dinheiro e quantia quem mesmo alta não tem o cordão de indicar por si só o eventual origem criminosa, justificou o magistrado. No recurso da primeira Promotoria de Justiça da comarca da Boa Viagem, rebateu o que foi apresentado na sentença judicial. As provas produzidas na fase inquisitorial, bem como em juiz, são suficientes para condenar o acusado, em vez que, além de cristalina autoria e a materialidade, não houve descumprimento, que preceitua o artigo 5º XI da CF, Constituição Federal, que diz que a casa é assílio inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar o socorro durante o dia por determinação judicial. Alain Moitinho Ferraz, promotor de justiça, advogado Alexandre Salles, que representa a defesa de Emanuel Felipe,
celebra que neste caso a justiça chegou muito embora todos os obstáculos tenham aparecido, mas lamenta o tempo que o cliente passou preso. Ninguém vai conseguir devolver 1 ano e 2 meses para esse rapaz, tudo o que ele viu e sofreu na cadeia. PMs roubaram objetos pessoais, disse a família de jovem. Após a prisão, a família de Emanuel Felipe Farias de Souza sentiu falta de alguns objetos pessoais do jovem: 2 pulseiras de prata e um cordão de prata e um relógio e um perfume importado, roupas e tênis. Entretanto, o material não constatava com objeto de apreensão no auto de prisão em flagrante registrado na delegacia da Polícia Civil. Familiares de Emanuel começaram a investigar por conta própria o destino dos objetos pessoais por conta própria e encontraram através de ofertas nas redes sociais um homem que comprou um cordão de prata de um policial militar do BP Raio, e a mãe de Emanuel, Eunice Farias, gravou um vídeo em que um homem assume a negociação. Na sentença que inocentou o suspeito de tráfico de droga, o juiz disse que toca a um suposto furto de bens do acusado cometido por policiais do Raio por ocasião da busca domiciliar, deixo de apreciar qualquer prova acerca de tal fato, que já explica a decisão, e as mesmas não teriam o condão de afastar a autoria e materialidade do delito, porquanto o certo que tais ilícitos teriam sido cometidos após o ato flagrancial, pelo que, sob o ponto de vista casual, não tem aptidão para retroagir, contaminando o ato flagrancial que lhe é anterior. O policial foi investigado por outro caso de tortura. Um dos policiais militares que participaram da abordagem a Manuel Felipe Farias de Souza, o cabo Francisco Jefferson Lúcio Lima, foi investigado em um inquérito policial militar IPM, junto de mais 3 PMs, por participar de outra abordagem onde teria ocorrido tortura também em Boa Viagem. Entretanto, o oficial encarregado do IPM concluiu em abril deste ano que não há indícios de cometimento de crime militar. Na mesma linha de pensamento, considerar que não há indícios de transgressão disciplinar. A investigação foi incentivada à Justiça Estadual, que ainda se posicionou. Conforme o inquérito, uma mulher denunciou à Delegacia Municipal de Boa Viagem da Polícia Civil que em 21 de junho de 2019 os policiais militares ingressaram na sua residência perguntando se tinha droga no local, mas não encontraram. Insatisfeitos, os PMs ordenaram que a mãe dela e 3 crianças saíssem e teria algemado os braços e amarrado as pernas da mulher, perguntando por entorpecentes. Depois eles arremessaram um spray de pimenta no rosto dela e até realizaram uma prática de simular afogamento, cobrindo o rosto da mulher com um pano e jogando água. Ela desmaiou e precisou ser socorrida por familiares ao hospital. Ao ser interrogado no IPM, Francisco Jefferson alegou que não atendeu essa ocorrência, nem nunca viu a mulher que denunciou o caso, e contou que passou o dia em uma ocorrência de roubo à motocicleta na localidade de Piedade.